A bandana de crochê é tendência no mundo da moda. Ela pode ser usada de diversas formas, no cabelo, no pescoço como lenço, na cintura. Hoje eu trago aqui na videoaula para vocês esse modelo, eu fiz ela maior para usar na cintura. Mas na aula eu ensino vocês a fazerem ela também menor para você usar somente no cabelo. É uma peça super fácil de fazer, que qualquer pessoa que esteja iniciando vai conseguir reproduzir e fica super linda. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, deixe o seu like e deixe nos comentários o que você achou da nossa aula de hoje. Espero que você goste e vamos para a nossa aula. Para fazer a nossa bandana, eu vou usar o barbante Supremo, da marca Supremo. Ele é um fio 100% algodão. Tô usando aqui o número 4, na cor cru. O tex dele é 590 e a agulha sugerida é de 2,5 a 3 milímetros. Vou usar a agulha de 3 milímetros. Vou usar uma agulha de tapeçaria, agulha de tapeceiro e uma tesoura para arremates. Vou iniciar aqui com um anel mágico. Eu pego o fio dessa forma aqui na mão, passo em cima do meu dedo indicador, deixo um pedaço sobrando aqui, prendo aqui, vou puxar um pedaço assim e vou girar aqui, prendendo aqui em cima do meu dedo, ficando aqui como se fosse uma letra E, dessa forma aqui. Prendo com o meu dedo com o polegar aqui e vou inserir a minha agulha dentro desse espaço, puxo aqui o fio, venho aqui com o dedo do meio, prendo, faço uma correntinha. Aqui eu já prendi o meu anel mágico. Vou fazer mais 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer uma correntinha de separação. Laço o fio, venho aqui dentro do meu anel mágico e faço um ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Ficando com um total de 3 pontos altos. Fiquei aqui com 3 correntinhas e uma correntinha de separação, então ela vai ficar mais folgadinha. E 3 pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de separação, laço meu fio e venho aqui dentro do espaço do meu anel mágico e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha de separação, laço o fio e faço um ponto alto. Vou agora puxar o meu fio e fechar o meu anel mágico. Deixo aqui o fio para trás, depois eu vou fazer o arremate desse fio. O meu trabalho ficou dessa forma. Tanto aqui quanto aqui ficou com um espacinho. Vou subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, vou virar o meu trabalho, laço o fio e dentro desse meu espaço aqui, desse meu primeiro espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha de separação, laço o fio e aqui dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 3 correntinhas de separação, laço o fio e vou fazer 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço, formando aqui um leque.
faço uma correntinha de separação, laço o fio e venho dentro dessa alcinha aqui, desse espaço, e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficando dessa forma, vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio e vou vir na minha terceira correntinha aqui e vou fazer um ponto alto. Eu vou girar aqui para ficar mais fácil. Faço na terceira correntinha um ponto alto. Ficando novamente com espaço. Tenho espaço aqui desse lado, uma alcinha desse lado e uma alcinha desse lado. Subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, viro o meu trabalho e faço dentro desse espaço mais 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de separação. Dentro do meu próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou fazer dentro do leque outro leque. 3 pontos altos. Três correntinhas de separação e 3 pontos altos. Dentro do leque é sempre 3 correntinhas de separação. E eu faço leque sobre leque. Todas as carreiras serão iguais. Leque sobre leque, faço 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação e 3 pontos altos. O intervalo aqui é só uma correntinha de separação. Faço a correntinha de separação, dentro do espaço eu faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, laço o fio e dentro dessa alcinha aqui que fizemos, no intervalo aqui de uma correntinha de separação, fazemos 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, laço o fio e venho na minha terceira correntinha aqui e faço um ponto alto. Todas as carreiras terão essas alcinhas aqui, porque nessa alcinha, dentro dessa alcinha, você vai trabalhar 3 pontos altos. E aqui precisa ter mais uma alcinha, porque a próxima carreira terá 3 pontos altos aqui dentro. Então, todas as carreiras vai ter o aumento desse bloquinho de 3 pontos altos, que eles ficam aqui dentro desse primeiro espaço que fica aqui, tá vendo? Então, não pode esquecer de fazer ao final da carreira essa correntinha de separação e esse ponto alto, porque precisa ter esse espaço aqui, dos dois lados, tá? Vou subir 3 correntinhas, uma correntinha de separação, que é a correntinha que vai ficar aqui depois para a próxima carreira. Viro o meu trabalho, laço o fio e dentro desse mesmo espaço aqui, lembra que todas as carreiras vão ter um leque a mais aqui e um leque a mais do outro lado. Então, um grupinho de 3 pontos altos, desculpa. Então, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e venho para dentro do leque. Vou fazer leque
dentro de outro leque. 3 pontos altos. Três correntinhas de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e dentro aqui desse espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio e venho na terceira correntinha e faço um ponto alto. Lembrando que todas as carreiras precisam iniciar e finalizar com esse espaço aqui, porque vamos usar ele. Então, vou fazer só mais um pedacinho aqui com vocês, para vocês entenderem. Aí, vou subir 3 correntinhas, uma correntinha de separação, o total, né, de 4 correntinhas. Viro o trabalho, laço o fio dentro desse, eu não pulo, dentro desse primeiro espaço. Sempre vai ser dentro do primeiro espaço. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e agora eu venho pro próximo espaço. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e venho pro próximo espaço. E aqui, todas as carreiras serão iguais, exatamente iguais. Só tomem cuidado aqui, porque precisa ficar essa alcinha aqui, ó. Precisa ficar, todas as carreiras vão iniciar com essa alcinha e finalizar com essa alcinha, porque é nessa alcinha que acontece o aumento. Em cada carreira tem 2 grupinhos a mais, um de cada lado, tá? E aí, eles encaixam aqui dentro. Eu vou continuar a minha aqui. A quantidade de carreiras aqui vai variar o tamanho que você quer a sua peça. Se você quer uma peça menor para o cabelo, você vai testando aí o tamanho que você quer. Se você quer uma peça maior, você faça maior. Eu vou fazer a minha peça maior porque eu quero que ela dê tanto para colocar na cabeça quanto para colocar na cintura. Mas no meu caso aqui, o intuito maior é para usar na cintura. Então, vai variar de acordo com o que você deseja. É o mesmo trabalho, a diferença é só a quantidade de carreiras que você vai fazer. Então, eu vou fazer a minha aqui na quantidade que eu desejo e volto pra gente fazer aquele bico bonito que eu mostrei no começo pra vocês, tá bom? Aí vocês façam o tamanho de vocês aí e volte aqui no vídeo pra vocês fazerem o acabamento com aquele bico que eu mostrei no início do vídeo, tá bom? Então, vamos lá terminar e já volto aqui. Cheguei no tamanho que eu queria aqui e eu fiquei com um total de 21 carreiras, contando daqui, que é a nossa primeira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras. E aí, eu vou medir pra vocês com o tamanho que ela ficou de ponta a ponta, essa parte de baixo aqui. Ficou com um total de 65 centímetros aqui. E desse lado aqui, ela ficou com 45 centímetros, tá? Agora, eu vou fazer o bico, vou ensinar vocês a fazerem aquele bico bonito, tá? Aí, eu vou fazer em volta, e aí eu venho depois fazendo aqui. Quando eu chegar aqui, na verdade, eu vou fazer a alça, mas aí eu vou ensinar vocês a fazerem um bico e depois a gente faz a alça.
Nós chegamos aqui no final, né? Fizemos aquela última laçadinha. Eu vou subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fiz 4 correntinhas. Vou fazer mais 1, 2, 3 correntinhas e vou vir na quarta correntinha. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo dessa forma. Vou fazer mais 3 correntinhas, venho aqui no mesmo espaço, na mesma correntinha e faço mais um ponto baixíssimo. Não tá focando direito. Ah, agora foi. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. E vou vir aqui, ó. Vou virar o meu trabalho. Porque o bico vai ser feito aqui e aqui, que é a parte que fica pra baixo. Então, eu vou virar o meu trabalho e vou vir aqui, ó, na lateral, que eu vou trabalhar fazendo o bico na lateral. Então, vou vir aqui e vou pegar nesse espacinho aqui, entre um bloquinho e outro, e faço um ponto baixo. Fiquei com essa alcinha assim, ó, com esse detalhe. Vou subir 4 correntinhas, mais 3 correntinhas para fazer o nosso ponto picô. Vou vir na 1, 2, 3, na quarta correntinha de novo, faço ponto baixíssimo, mais 3 correntinhas, venho na mesma correntinha de base e faço um ponto baixíssimo, formando o meu segundo picô. Fica dessa forma assim, ó, depois de pronto. Faço 3 correntinhas. Venho no meu próximo espaço, entre um bloquinho e outro, e faço um ponto baixo. E vou seguir essa repetição até chegar lá embaixo, ele vai ficando dessa forma, assim, ó. Eu vou fazer essa mesma repetição em todos os espaços aqui, até chegar lá embaixo na nossa quina. Faço 4 correntinhas. Depois, mais 3 pro ponto picô, venho aqui na quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, na mesma correntinha de base, outro ponto baixíssimo, 3 correntinhas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Vou repetir esse processo até chegar lá embaixo. Quando eu chegar lá embaixo, lá na quina, quando eu chegar aqui, ó, na quina, eu volto com vocês pra gente fazer essa parte aqui, tá? Finalizei aqui essa lateral com os babadinhos. E aí, cheguei aqui embaixo. Aqui embaixo não tem segredo. É só virar o trabalho e continuar. Fazendo agora na outra lateral. Faço 4 correntinhas, mais 3 correntinhas pro picôzinho, venho na quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, na mesma correntinha de base eu faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, e venho no meu próximo espaço e faço ponto baixo. E vou seguir até aqui o meu canto fica dessa forma, minha pontinha. E aí, eu vou seguir até chegar lá em cima, na minha ponta aqui em cima. E aí, quando eu chegar aqui em cima, eu volto com vocês, porque a gente já vai fazer a nossa alcinha pra prender, pra amarrar a nossa bandana. Então, façam de vocês aí e eu volto aqui pra gente fazer a alça. Cheguei aqui no final, finalizei as 2 laterais. Cheguei aqui em cima no final, fiz as 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo dentro dessa minha última alcinha. E agora, já vou pra minha alça de amarrar. Vou fazer o total aqui de 50 correntinhas.
Se você quiser, se a sua bandana for um pouco menor, ou se você quiser uma alça maior, você pode fazer maior quantidade. Eu vou fazer o total de 50 correntinhas aqui. Vou finalizar as minhas e volto aqui com vocês. Pronto, fiz aqui as minhas 50 correntinhas. Vou fazer uma correntinha aqui subindo como se fosse um ponto baixo. Vou pular essa primeira aqui e vou vir na próxima e vou fazer um ponto baixo. Vou voltar aqui para vocês entenderem essa parte. Eu fiz 50 correntinhas, aí eu subi mais uma, que equivale ao meu primeiro ponto baixo. E aí, eu pulei essa que já é a de base, é a base para esse aqui. Então, vocês podem contar. Uma, duas, na terceira correntinha, você faz um ponto baixo. E aí, eu vou fazer pontos baixos em todas as correntinhas. Para cada uma correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar lá na minha peça. Eu vou finalizar aqui e depois eu volto com vocês. Eu vou fazer até chegar aqui na minha peça. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente continuar. Cheguei aqui na minha peça, fiz os pontos baixos da minha alcinha. Agora, eu cheguei aqui na minha peça, eu vou fazer um ponto baixo dentro desse ponto baixo que eu fiz aqui. Assim que eu terminei a carreira do babado, eu fiz um ponto baixo pra fechar ela. E aqui eu fiz um ponto baixo dentro dele, e agora eu vou seguir fazendo pontos baixos nessa parte, que fica a parte de cima da minha bandana. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos, dentro da alcinha eu faço 2 pontos baixos. E venho para a próxima alcinha, faço 2 pontos baixos. Se o seu ponto for mais fechadinho e você achar que tem necessidade, você pode fazer 3 pontos baixos aqui dentro, tá? Vai fazendo e vê se precisa. Às vezes dá para fazer só um, mas se o seu ponto for um ponto muito pequeno, pode fazer 3 pontos baixos aqui dentro da alcinha. Você vai fazendo e vai observando. Tem também alguns, você vai observar que algumas alcinhas são, elas intercalam, uma é menorzinha, a outra é um pouquinho maior. Então, na que é maiorzinha, você pode fazer 3. Isso aí você vai analisar de acordo com o seu ponto. Precisa ficar assim, ó, o acabamento bem feitinho assim. Então, você vai ver se precisa de fazer 2 ou 3 pontos baixos dentro dessas alcinhas aqui. E aí, eu vou fazer pontos baixos nela todinha. Quando chegar aqui no meio, que eu tenho eu não arrematei ainda, eu já vou aproveitar e vou arrematar. Vou deixar essa minha ponta do anel mágico aqui, ó, e vou trabalhar, vou conduzindo ele aqui dentro dos pontos baixos. E aí, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui na minha ponta. Quando eu chegar aqui na minha ponta, nós vamos fazer as 50 correntinhas. Aí, eu faço com vocês aqui para mostrar para vocês como que a gente finaliza aqui, tá? Então, faça aí os pontos baixos de vocês e volta aqui pra gente continuar. Cheguei no final aqui, ficou dessa forma, bem fechadinho. Eu fiz com três pontos baixos, algumas correntinhas eu fiz com 2. As que eu achei que precisava, que era menor, eu fiz com 2. Mas ficou assim, ó, bem feitinho, bem acabadinho. Cheguei aqui no final eu coloquei só 2 e deixei aqui, cabia 3, mas eu deixei porque eu vou fazer, quando eu estiver voltando fazendo os pontos baixos da minha alcinha, eu vou finalizar aqui. Então, eu deixei dessa forma e aqui eu vou subir 50 correntinhas e volto da mesma forma que eu fiz a outra alcinha, eu vou fazer com essa. Vou subir aqui 50 correntinhas, faço mais uma lá no final, volto fazendo os pontos baixos igual eu fiz a outra alcinha. E aí, vocês façam de vocês as 50 correntinhas, volta fazendo os pontos baixos até chegar aqui na peça. Quando chegar aqui na peça, aí eu vou finalizar aqui com vocês e arrematar junto com vocês. Então, vou fazer a minha alça aqui, façam de vocês e aí a gente volta aqui. Fiz a minha alça, né, de amarrar, fiz as 50 correntinhas, voltei fazendo pontos baixos
para cada correntinha um ponto baixo. Cheguei aqui no final, eu vou aqui dentro desse meu ponto baixo aqui, ó, dentro do meu ponto baixo, meu último ponto baixo que eu fiz na alcinha, eu vou fazer um ponto baixo dentro dele. E vou vir aqui, ó, dentro desse meu ponto, bem no finalzinho aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando o meu trabalho. Vou puxar aqui o fio, puxei um tamanho maior para eu colocar na agulha e fazer o arremate. Ficou dessa forma o trabalho. Agora, eu vou arrematar esse fio. E fica dessa forma, fica bem certinho, bem perfeitinho o trabalho. Vou mostrar pra vocês do outro lado. Está assim. E aqui, assim. Vou agora arrematar aqui. Coloquei o meu fio na agulha de tapeçaria. E aí, eu vou vir aqui e inserir o meu fio dentro do ponto. Vou passar dentro dos pontos de base aqui, vou escondendo esse fio dentro dos pontos baixos, dentro dos pontos baixos mesmo que eu fiz aqui, ó. Vou passar dentro dos pontos aqui, vai passando. A intenção aqui é esconder a ponta desse fio. Eu vou passando dentro dos pontos de base aqui embaixo. Pronto, vou recortar. E tá pronto a minha bandana. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem ela aberta. Ficou dessa forma a nossa bandana. Assim, a minha ficou bem grande e olha, ela ficou bem certinha, tá vendo? Os pontos bem certinhos. E a minha ficou bem grande, porque igual eu falei com vocês, eu quero a minha pra colocar na cintura, por isso que eu fiz ela maior. Então, se você quiser menorzinha só pro cabelo, vocês podem diminuir a quantidade de carreiras aqui. O que vai determinar o tamanho da sua bandana é a quantidade de carreira, tá? E se você for fazer, você pode fazer com um fio menor, um fio mais fino também. Aqui eu usei o barbante número 4. Mas como ele é um barbante 100% algodão, ela ficou bem molinha, ó, ficou bem maleável. Não ficou grosseira, nem dura. Ficou bem gostoso, assim, o toque dela. Porque é um fio 100% algodão. Mas vocês podem fazer com outro fio. Vocês podem fazer com fio amigurumi, com outros fios também. Só que lembrando, se o fio for menor... vocês vão ter que fazer maior quantidade de carreirinhas, né? Vai gastar um pouco mais de fio e mais tempo também. Vai ter que fazer mais carreirinhas de acordo com o tamanho que vocês querem. No caso aqui, o fio número 4, ele agiliza um pouco, fica um pouco mais grosso, né? A peça, mas ele agiliza bastante, rende mais o trabalho. E por ser um fio 100% algodão, não ficou grosseiro. Mesmo sendo barbante 4, não ficou grosseiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a nossa próxima aula. Beijo!